Na sequência de chamar meu amigo aqui, Bruno Braga, eu dei uma mega funça pro Brunão, que é o seguinte, a gente estava conversando a respeito dessa aula que eu pedi para ele fazer aqui para vocês, cara, que por mais que pareça um tema relativamente simples, talvez às vezes para a gente o maior desafio se encontra na hora de falar coisas simples. Poético isso, né? Mas temas mais simples se tornam muito desafiadores falar, ainda mais que eu pedi para ele falar em 10 minutos, e aí realmente vai ficar bem difícil. Mas Bruno, ele é o responsável pela cirurgia de coluna do Hospital Oncológico Vila Santa Catarina, e ele também faz parte do corpo clínico do Albert Einstein, nosso grande amigo que também contribuiu bastante aqui com o nosso programa de aceleração de cirurgias. Bruno, muito obrigado. Pessoal, o Dr. Bruno vai nos dar aula sobre o atendimento inicial das lombalgias. Bom dia a todos. Muito obrigado, Dr. Carlos, pela oportunidade. Bom dia ao pessoal que está online também. Vou falar um pouquinho para vocês. É um tema simples, mas muito corriqueiro, tema do dia a dia, né, de pronto-socorro. Vou falar sobre o manejo da lombalgia aguda na emergência, no serviço de emergência. Então, declaro não possuir nenhum tipo de conflitos de interesse. Vou começar com um caso clínico, achei mais tranquilo organizar assim, para ficar mais didático. SVT, 39 anos, masculino, policial federal. Ele chegou com uma dor lombar intensa após esforço físico, após um treino que estava fazendo. Dor axial, sem irradiações, negava febre, negava parestesias ou qualquer alteração de força. Uma dor simples ali, score 10 de 10. De antecedentes, ele tinha uma litotripsia, 2 anos, então é uma coisa que poderia pensar também algum cálculo renal, alguma coisa assim. A gente não pode esquecer dos diagnósticos diferenciais. Tudo bem que ele estava fazendo esforço físico, a maior chance ali é de ter alguma coisa ortopédica, mas a gente não pode esquecer também dos diagnósticos diferenciais não ortopédicos. Então pode ser dor muscular, cálculo renal, problemas intestinais, né? Diversas coisas aí que a gente tem que pensar. No exame físico, esse paciente não tinha alterações, apenas a dor à palpação e dor à mobilidade da coluna, mas não tinha nenhum déficit, não tinha parestesias, nada a se declarar ali. Então, um pouquinho de uma introdução. Uma lombalgia aguda, ela é caracterizada aquela dor que dura menos de 6 semanas, uma lombalgia subaguda de 6 a 12 semanas e a lombalgia crônica acima de 12 semanas. Isso é importante também no manejo da medicação, no manejo de como você vai levar esse caso. É diferente dependendo do tipo de quantidade de tempo de dor que você tem. Em relação à prevalência, a prevalência no Brasil teve um estudo, uma revisão sistemática, que demonstrou que a metodologia usada nos estudos que tem sobre isso no Brasil, elas têm um grande risco de viés de resultado. Então, não temos uma prevalência bem estabelecida aqui. Mas prevalência global, de 49% a 90%, tem alguns trabalhos mais recentes com 80% de prevalência de dor lombar por pelo menos o paciente, 80% da população, pelo menos vai ter uma vez na vida um quadro de dor lombar, com procura de pronto-socorro, e 25% desses vão apresentar uma nova crise em até 1 ano. Né? Então, é uma prevalência bem alta aí nessa patologia. Então, a gente tem que lembrar que no objetivos do tratamento na emergência o alívio da dor do paciente, descartar qualquer condições graves, seja elas ortopédicas ou não, diagnósticos diferenciais, prevenir recorrências com orientações a esses pacientes, então não só em relação a medicamentos, mas também de hábitos de vida e também esportes, né, atividade física, fortalecimento muscular. E o caso de internação nos casos de pacientes com doenças mais graves. Lembrando também, nessa avaliação do paciente dos red flags, né, então no histórico médico de red flags, você vai ter câncer prévio, né, pacientes que já tiveram câncer, tem que procurar pensar em metástase, perda de peso inexplicada, febre, uso prolongado de corticosteroides, aqueles pacientes que apresentaram trauma, né, então também é um red flag, idades, pacientes menores de 18 anos ou então aqueles acima de 50 anos, que são idades, primeiro, menores de 18 anos, que não é comum ter uma dor lombar, e segundo, acima de 50, 60 anos, que você também tem que pensar em fratura, por exemplo, não dá para liberar esse paciente sem exame de imagem. Sintomas neurológicos, déficit motor ou sensitivo, né? E também
aí sintomas de síndrome da caldequina, né, a urgência ortopédica de coluna que a gente tem, com pacientes com anestesia em cela e alterações de esfíncteres, né, tanto esfíncter anal, quanto também em relação à retenção urinária ou perda de urina, né, incontinência urinária. E também pensar aí em pacientes com sinais de infecção, também aí temos como red flag. No exame físico, fazer uma boa avaliação, inspeção estática, inspeção dinâmica, avaliar a mobilidade desse paciente, posições antálgicas, palpação óssea, muscular, falando em gânglios também, quando for falar em cervical, mas a gente está falando mais em lombar. Testes neurológicos, testar as forças, sensibilidade, reflexo desse paciente. E os testes específicos, teste de elevação do membro inferior, LASEG, lembrando também dos testes clínicos, né? Fazer um Giordano ali nesse paciente que também tem uma dor lombar, às vezes com uma litíase renal. Então, os diagnósticos diferenciais, a gente tem que pensar em lombalgia mecânica comum, ou então esse paciente ter uma lombalgia por condições mais graves, sendo ortopédica ou não. Como diagnósticos diferenciais, por exemplo, né, herpes zoster, né, que é mais tranquilo, mas também temos aí a dissecção de aorta abdominal, que pode vir com uma dor lombar, uma litíase renal, né, problemas intestinais, diverticulite e outras causas aí que podem ser não ortopédicas. Então, a conduta numa lombalgia mecânica sem sinais de alarme, como no caso que a gente viu em questão, fazer analgesia. Se esse paciente no pronto-socorro, vou mostrar analgesia já, mas se esse paciente no pronto-socorro já não tiver uma melhora na primeira fase, aí sim realizar algum exame de imagem para ver se tem alguma coisa a mais, né? Então, medicamentos na urgência, primeira linha nós temos anti-inflamatórios, que no caso cetoprofeno, ibuprofeno, naproxeno, etrocoxib, então são diversos tipos de medicamentos anti-inflamatórios que temos, que mais vemos no pronto-socorro o uso de cetoprofeno, né, e tem o costume bastante de usar etrocoxib para casa. Dipirona e paracetamol como analgésico comum, tanto no hospital como ambulatorial. Relaxantes musculares como ciclobenzaprina, tizanidina, tiocoxicosídeo, né, são bem utilizados e com bons resultados. Opioides, como tramadol, morfina, codeína, como medicações de resgate para esses pacientes. Corticosteroides, como dexametasona, prednisona, betametasona, nos casos, principalmente casos com alterações, com radiculopatia, alguma coisa, vão super bem com o uso de corticosteroides. Os antidepressivos tricíclicos também são utilizados, não no tratamento da emergência, mas no caso de dor, principalmente dor crônica, de pacientes com radiculopatia, com dor crônica. A amitriptilina, por exemplo, nortriptilina, a duloxetina, são medicações bastante usadas. E menos usados aí analgésicos tópicos, como o diclofenaco sódico, a capsaicina, às vezes lidocaína tópica, outras medicações ali em adesivos que podem ser utilizados também, e além de pomada também, né? Tem um estudo que foi publicado em 2023 em relação às medicações não opioides, né, no tratamento da dor aguda, né, de lombalgia aguda. E foi uma revisão sistemática, onde demonstrou que os miorrelaxantes sozinhos têm boa resposta para essas dores. Anti-inflamatórios sozinhos ou acompanhados de paracetamol também tiveram uma boa resposta na melhora da dor, e o paracetamol sozinho em si não teve uma eficácia boa. Isso foi um estudo, uma revisão sistemática. Voltando ao caso, esse paciente então ele foi para casa com medicação no primeiro momento. 2 semanas depois ele retornou ao pronto atendimento com uma lombociatalgia esquerda, já há 9 dias, ou seja, ele melhorou, ele saiu 5 dias com medicação e retornou mudando o padrão de dor desse paciente. Ele voltava então com uma dor irradiada para a perna esquerda, parestesia no dorso do pé e também referia aí uma perda de força no membro inferior esquerdo. No exame físico, ele tinha uma força grau 3 de extensão do hálux esquerdo, hipoestesia entre primeiro e segundo metatarso esquerdo, um LASEG positivo a 40 graus e reflexos presentes e simétricos. Então, dando aí a parte de dermátomo, né, hemiótomo de L5, né, então já tem que pensar que pode ser alguma compressão de raiz de L5. Então o paciente ele tem uma dor, uma ciatalgia e tem o déficit de força, além de ter retornado pouco tempo novamente ao pronto-socorro, então tem alguns sinais de alerta. Então esse paciente, o ideal é que
faça exame de imagem, pelo menos, né? Foi feita, então, uma radiografia, uma coluna bem ruim. Conseguimos ver uma alteração degenerativa importante, L5-S1, uma discopatia, bastante osteófitos, né? Uma leve escoliose, aqui uma curvatura, não tem tanta rotação vertebral, não sei se pode ser antálgica ali. E aí esse paciente foi internado, principalmente por conta desse déficit de força, e foi vista ali uma hérnia de disco lombar, L4, L5, no recesso lateral esquerdo, que justifica aí a compressão de raiz de L5 e os sintomas apresentados. Então, tratamento cirúrgico desse caso, um tratamento para descompressão lombar, né, e melhora da força, tentativa de melhora da força motora. Então, a conclusão que a gente chega no pronto-socorro, né, o que a gente tem que lembrar sempre dos red flags, dos diagnósticos diferenciais, também identificar esses casos graves para que não passe batido aí algum caso que às vezes nem é da ortopedia e a gente está tratando como dor lombar. Tá, ok? Queria agradecer a todos, muito obrigado, pessoal que está aqui online. Muito obrigado. Muito prazer, meu nome é Bruno Braga, eu sou cirurgião de coluna, vim de São Paulo, lá do Hospital Israelita Albert Einstein. Queria agradecer o convite da SBOT, do Dr. Carlos, para participar aqui do Congresso Baiano de Ortopedia, e vou aproveitar para responder uma pergunta que veio aí pela internet sobre a analgesia na emergência, né, das lombalgias. Tá? Normalmente a gente utiliza aí um tratamento escalonado, de medicações escalonadas, começando ali sempre com anti-inflamatório, pode ser o cetoprofeno, por exemplo, com uma analgesia mais simples, eu costumo utilizar dipirona, e um relaxante muscular, que pode ser a ciclobenzaprina, por exemplo. Se esse paciente não melhorar, aí sim a gente entra com medicações um pouco mais fortes, podendo ser o tramadol, por exemplo, ou a codeína, e deixando sempre por último aí, tendo como uma carta na manga também a morfina, tá? Mas sempre lembrar desse tratamento escalonado, né? E também deixar o exame de imagem para aqueles pacientes que não melhoram, ou então aqueles pacientes que apresentam os red flags que eu falei em aula, tá bom? Muito obrigado.